Amém, irmãos? Paz do Senhor para a igreja. Como o pastor disse, meu nome é Misael Soares. Eu sou membro ali da Igreja Nova Vida do Parque dos Ferreira, congrego ali há 2 anos e meio. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. E ali eu faço parte do Ministério de Louvor, não possuo cargo nenhum, mas eu estou feliz aqui pela confiança dos pastores de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, porque essa palavra não pertence a quem é chamado, ela pertence a um reino, ela pertence a um povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E vamos estar fazendo uma oração antes de poder estar lendo a palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui nessa noite, por permitir, Senhor, que chegássemos aqui, Senhor amado, com fôlego de vida, de acordarmos nesse dia, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui trazer essa palavra, Senhor, que não é minha, mas pertence ao Senhor, Pai, que o teu povo possa receber, Senhor, a palavra que vem, Senhor, do coração de Deus, Pai. Abençoa o teu povo também, Senhor amado, coloca as palavras nos meus lábios nessa noite, que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Sim, o Vitor me deu um tema no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Podemos fazer a leitura, irmãos? Amém? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Até aqui, irmãos. Estou grato por estar aqui nessa noite, falar do amor de Jesus Cristo. E nessa noite, a palavra que eu tenho para trazer para a igreja, Deus falou muito ao meu coração quando eu estava lendo essa passagem sobre um reino que não é estabelecido por mãos humanas. A gente vê lá no princípio, Deus ele faz uma promessa. No livro de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E o tempo passa, Deus levanta ali sacerdotes, patriarcas, juízes, para poder dar continuidade a uma obra. Mas essa promessa fica dentro da nação de Israel, com aquele povo. E Deus estabelece algumas leis, algumas diretrizes para esse povo trilhar. Um caminho de bênção, um caminho onde ele estabelece reinos, ele estabelece reis, governantes, assim como foi os patriarcas, o povo vai direcionado ali por Moisés, tirado daquela terra de escravidão do Egito, e ele promete uma terra, uma Canaã para aquele povo. E dentro desse contexto, os homens eles estão acostumados a lidarem com reinos humanos, com reinos que levam a força do homem, a força da espada, a força de um escolhido, para direcionar esse povo a um reino. E o nosso reino, que o nosso Messias veio pretar, é um reino totalmente averso daquele da mão da espada, da mão de um homem escolhido por Deus, pelo próprio Deus. E, obrigado, meu irmão. Nós vemos no contexto da história que Jesus Cristo, o próprio Deus, ele impreta essa palavra. Quando Moisés ele passa o cajado ali para Josué, Deus chama Josué e fala, de forma que eu fui com ele, eu serei contigo, mas não se aparta do livro dessa lei. Esse livro vai te conduzir. E apesar de Josué estar sempre orando, Deus adverte ele a não se apartar do livro da lei, do livro da palavra, do livro dos escritos, das promessas que Jesus Cristo fez. E dentro desse contexto de promessa que Jesus Cristo fez, a minha mente foi me levada lá no livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que na parte B diz que a virgem daria à luz a um filho. A virgem daria à luz a um filho, o nome dele se chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. A promessa ela vai se prolongando, as características elas vão se aprofundando mais ainda.
No capítulo 9, no versículo 6, vai mais abrangente, o profeta Isaías, ele vai mais a fundo, quem seria esse reino, esse príncipe desse reino, desse governo. A palavra de Deus diz que um menino se nos deu, um filho se nasceu, um menino se nos deu, e o principado e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso e Conselheiro porque Ele é bom, Ele está aqui conosco, como foi falado no capítulo 7, que Ele é Deus Emanuel, Ele está conosco nas nossas adversidades, na nossa caminhada diária, na nossa dificuldade. E nesse capítulo 9 ele vai mais a fundo, diz que Ele é maravilhoso e conselheiro, e que Ele é Deus forte, que não há intransponível para Ele, que Ele é todo-poderoso, que a palavra e o poder e o juízo está sobre as tuas mãos, e diz que Ele é Pai da eternidade. Nenhum mais cientista mais emblemático da sociedade consegue decifrar o que é a eternidade. Os cientistas mais emblemáticos, eles conseguiram decifrar 4% da atmosfera do universo, e ainda têm a altivez de achar que podem ser ateu, sabendo que 4% que eles dizem que foram descobertos, 95% ainda não é descoberto. Mas a Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. E Ele também é príncipe da paz. Ele veio estabelecer uma paz que o mundo não conhece, que o mundo não dá, nesse mesmo contexto aqui desse capítulo que foi escrito, vem dizendo. E esses são atributos que o profeta, 700 anos, ele prevê. Deus fala com ele, que seria de um reino, que seria estabelecido por esse rei. Quando estabelece esses evangelhos aqui, os sinóticos, os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, vem atrás. Mateus é uma que vai escrito por judeus, ele vem desde a genealogia do Messias. Mas eu não vou me aprofundar nisso, que a palavra é sobre crer e sobre obras, mas eu estou só fazendo uma introdução daquilo que representa o reino de Deus. E ele não vem como na casa real, na casa de um príncipe, ele vem e nasce numa manjedoura, numa simplicidade. A virgem realmente, ela gera, dá à luz a um filho. E o sacerdote diz que Simeão, ele diz que os olhos dele já podiam contemplar, que o Senhor já podia o levar, porque ele já tinha visto manifestar a glória do reino de Deus. E esse reino, ele vem se aprofundando mais ainda. Jesus Cristo cresce, ele é ensinado na sinagoga. Na sua adolescência, ele conversa, ele indaga com os seus professores e as pessoas admiram a sua sabedoria. Num determinado momento, ele já está com 30 anos, ele vai ser batizado por um profeta chamado João Batista, que era seu primo, e João Batista o vê e diz que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, porque João Batista batizava com água, mas ele viria um após ele que o batizaria com o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que está no nosso meio, que está sobre a nossa vida, que nos conduz, que queima dentro de nós, é um fogo que vem do reino de Deus. E ele começa o seu ministério numa festa, em uma festa que tinha acabado o vinho, aquele que seria motivo de vergonha, vira dupla honra. Jesus Cristo, ele faz ali, a mãe dele intercede por aquele casal, ele fala, mulher, não é chegada a minha hora, mas aí a mulher fala para os homens, olha, faz aquilo tudo do quanto ele mandar, vocês fazem. E Jesus Cristo ali, ele manda encher de água aquelas talhas, e as talhas são cheias, e ali produz o melhor vinho, a ponto de dizer, guardaste o melhor vinho para o final, porque o que ele coloca, o que ele faz, aonde ele coloca a mão dele, é perfeito, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Ele conhece, ele possui poder em suas mãos, assim como está escrito no capítulo 9 de Isaías. Então, essa promessa, ela é bem sucinta, ela é bem real. Esse reino estabelecido por esse rei, ele é um reino poderoso, mas que o homem não conhece. Quem não tem parte com ele não vai conhecer, porque nesse reino o maior ele serve o menor, o portador da responsabilidade ele serve. Jesus Cristo, ele lava os pés dos discípulos, a ponto de Pedro falar, o meu você não vai lavar, Senhor, mas ele falou, não, mas é necessário, porque quem eu não lavar não vai ter parte comigo. Então Pedro falou, então me lava por inteira. Aí o Senhor, não é preciso, é só os seus pés, Pedro, porque no mesmo momento em que
Ele é portador de todo o poder, ele nos ensina que a humildade e o amor está acima de tudo nesse reino. Jesus Cristo, ele conversa com uma pecadora, ele quebra o protocolo da lei, porque aquela mulher teria que ser apedrejada, e ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele veio para quebrar um protocolo. Jesus Cristo, ele divide a história, e o povo fica olhando, e cada um deixa suas pedras caírem ao chão, e ele diz, olha só, eles não te crucificaram, eu também não vou te crucificar. Você está perdoada, mas vai e não peques mais. Ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém e nem abolir o pecado. Ele vem dissipar o pecado para nos dar uma nova chance. O livro de Hebreus diz que os sacrifícios eram imperfeitos. Os sacrifícios eram imperfeitos, mas ele, por perfeição, ele se entregou à morte de cruz. E é esse reino que eu venho falando nessa pequena introdução para os irmãos. E esse texto aqui vem bem sucinto. Agora eu entro na parte do texto. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê, Jesus Cristo, ele está falando aqui, nós estamos embasados dentro dessa promessa que ele nos deixa. Porque ele fala assim, em verdade vos digo, que aquele que crê está nos prometendo. Se você crê, você vai receber. Então, aquele que crê. A fé ela é ancorada pela palavra, irmãos. A palavra que arde dentro de nós e nos fomenta a caminhar a cada dia, que nos sustenta, porque ela é o nosso alimento. No livro de João, capítulo 8, no versículo 32, diz que conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará, ela traz libertação. E o livro de Hebreus, capítulo 11, diz no versículo 1 que a fé ela é a prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No seu versículo 6, ele vem falando sem a fé é impossível agradar a Deus. E com essa fé nós vemos os salmistas, os reis, inspirados pelo Espírito, falando sobre essa palavra. No Salmo 119, Davi, ele expressa a sua alegria quando ele fala no verso 111, que no verso 105 ele diz que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. E no verso 11 ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra vem fomentando a vida, a nossa força, vem nos dando força para prosseguir, e ela, no livro de Hebreus 4:12, é evidente que deixa que ela é poderosa, porque ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, penetra entre o espírito e a alma, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do homem e o coração do homem. Essa palavra é que nos liberta, que nos motiva, que nos conforta e que nos promove arrependimento para nós voltarmos para o reino, porque esse reino depende da crença, depende da fé, e a gente alimenta essa fé através dessa palavra. É uma palavra que é viva, que é eficaz, e quando a fé ela é empretada com amor, com dedicação na palavra, porque a palavra ela entra dentro de nós, ela expurga tudo que há de ruim, porque através da caminhada, Jesus Cristo vai trabalhando nas nossas vidas, vai tratando conosco, vai falando aquilo que tem de errado em nós, porque nós vamos lendo e nos examinando, porque a libertação é a caminhada, ao concluir uma etapa de progressão no Evangelho, onde você vai analisando a palavra, você vai esmiuçando ela, e ela vai penetrando no seu coração, onde te impulsiona a você a deixar aquelas velhas práticas. O passado, ele já não lembra mais, mas nós somos carne e temos que sacrificar a nossa carne. E nesse tópico de crença, quando nós cremos, o livro de Tiago, ele deixa para nós, porque ele fala que a fé sem a obra, ela é morta. E essa obra que Jesus Cristo fez foi mediante a fé e a oração, porque quando ele é batizado por João Batista, ele vai conduzido pelo Espírito para o deserto. O deserto é um lugar de experimento, de aprovação, porque ele ali estava recebendo a aprovação de Deus para o reino. O príncipe estava tomando a posse de um reino celestial, porque o reino dele não é comida, não é bebida, não é um reino desse mundo. É um reino, quando os irmãos começaram a louvar, o reino é sempre eterno, de misericórdia, justiça e bondade, fidelidade. É o reino que Jesus Cristo veio deixar para a igreja. E essa igreja está baseada nessa rocha que é Cristo Jesus. O livro de Tiago ele vem falando sobre a obra
que a fé sem a obra ela é morta, porque a nossa fé ela tem que se evidenciar em obras. A obra de Deus ela é perfeita, porque quando Jesus ele vem para estabelecer esse reino, que ele chama os seus discípulos, a perfeição ela é tanta, porque eu me admiro na chamada dele. Ele não vai pelas evidências que nós vamos, pelos olhares, pelas estereótipos. Ele chama pessoas iletradas para fazer parte do seu agrupamento evangelístico, dos seus discípulos, homens pescadores que não tinham muita experiência no falar, conduta, mas que largaram tudo e seguiram ele em prol desse reino, largaram suas redes, o seu trabalho e foram. E um deles, Jesus Cristo faz uma promessa sobre ele, que era Pedro. Pedro, Jesus Cristo, ele está ali, o que dizem que eu sou? E os discípulos dizem que você é Elias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Moisés, mas Pedro vira e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele fala, disseste bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. E ele fala, e tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo ali não estava falando que Pedro era a pedra, está falando que tu és Pedro, Petros, no grego, que significa pagamento de pedra. E Petra, quando Jesus ele fala, a tradução, tá, quando é Petra, que ele fala sobre essa rocha, que é o próprio Cristo, estabelecerei a minha igreja. E a promessa do Senhor, ela não volta vazia, ela não é em vão, ela vai se cumprir, não adianta. Pedro, lá no final, quando Jesus Cristo é preso a caminho do Gólgota, ele nega Jesus 3 vezes, mas a promessa ainda estava de pé. Talvez para Pedro ou para nós não, porque nós somos carne, nós somos homens, nós somos falhos, mas quando Jesus ele faz uma promessa e libera sobre a nossa vida, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No capítulo 21 de João, ele aparece para Pedro na praia, e João diz, Pedro é o Senhor, e Pedro ele estava despido, e com vergonha ele pula na água, e quando ele chega perto de Jesus Cristo, talvez se fosse você me negou, Jesus Cristo olha para ele e chama ele de amigo, e em uma conversa, Jesus Cristo 3 vezes pergunta para ele, se tu me amas, Pedro? E Pedro olha para Jesus, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. A promessa, por mais que o tempo passe e que as adversidades venham, que a nossa fé às vezes venha a se fraquejar mediante a caminhada, quem ele é fiel e prometeu, e ele vai cumprir em nossas vidas. Porque isso que eu falo que esse reino é fascinante. Esse reino não vem com estereótipo humano. Jesus Cristo, ele, em determinado momento, ele se encontra com um mestre da sinagoga chamado Jairo, onde a sua filha Talita, ela estava doente, e naquele determinado tempo chega a mulher do fluxo de sangue, e aquele homem ali, creio eu que ansioso e desesperado, porque notícias vinham da sua casa dizendo que a sua filha, ela já estava morta, que não já adiantava mais incomodar o mestre. O mestre ali atende aquela mulher do fluxo de sangue na frente de Jairo, e Jairo fica esperando, e com aquela ansiedade Jesus fala para ele, vamos até a tua casa, depois de ter sanado o problema daquela mulher com fluxo de sangue, e diz, crê somente, Jairo, porque eu sou o príncipe do reino, o poder está nas minhas mãos, e eu que vim estabelecer esse reino a um propósito maior, um propósito que estava escrito desde a fundação do mundo, um propósito que o próprio Jesus Cristo, no livro da Revelação, no capítulo 13, no versículo 8 de Apocalipse, ele diz, na parte B do versículo, que o Cordeiro já estava imolado desde a fundação do mundo. Foi um plano perfeito que Jesus Cristo já tinha vindo colocar. E nesse reino, nós vemos que Jesus Cristo, através dessas obras, ele vem motivando muitos homens a fazer, mas nós não podemos esquecer de um projeto maior ainda do que as obras, que é a nossa salvação. Em determinado momento ele libera os 70 para fazer as obras, e eles vêm empolgados, falando que em nome do Senhor expulsamos demônios, enfermos são curados,
E Jesus Cristo vira para eles: não se alegre por causa disso, se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque o reino não é desse mundo, o reino é do Senhor, porque Jesus Cristo ele veio cumprir um propósito, assim como os profetas disseram que ele viria para cumprir esse propósito. Ele é um projeto da eternidade, ele sai da eternidade, ele entra no templo, ele entra na mulher virgem, através do fruto do Espírito Santo, ele vem cumprir um tempo aqui para poder voltar para a eternidade, para poder nos dar acesso a essa eternidade. Mas nós vemos, mediante essa nossa geração, onde impreta o egocentrismo, onde as pessoas estão sedentas por bens materiais, que esse reino ele não tem sido muito divulgado, porque as coisas materiais, elas são promessa, mas o reino vem em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E esse reino sempre está em primeiro lugar, mas parece às vezes que nós não queremos ver. Não estou falando aqui que é pecado de nós queremos coisas boas nessa vida. É bom sim, Deus nos abençoa, nos motiva a querer. Eu também quero, estudo, procuro, quero ter coisas boas também para a minha família, para ter uma dignidade melhor. Mas sabemos que nós temos um chamado. Se você está aqui nessa noite, você pode saber que você tem um chamado para esse reino. Você é convocado para essa milícia. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, ele diz no versículo 4 que porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para destruir fortalezas. Que versículo com o poder que Deus Cristo impreta sobre a boca do apóstolo Paulo. Que fortalezas são essas? Poderes das trevas, irmãos, que tem assolado a mente do ser humano, o coração, tem feito arruaça no meio do povo, até no povo de Deus, onde tem cometido suicídio, onde as pessoas estão avarentas, onde as pessoas não conseguem enxergar o teu próximo. Jesus Cristo manda nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, e muitas das vezes nós não amamos nem nós mesmos. Estragamos, às vezes, o nosso corpo com vaidades, gastamos o nosso dinheiro com aquilo que é dissoluto e deixamos de viver a parte das bem-aventuranças que Jesus Cristo ele fala na sua palavra, nos livros sinóticos. E dentro dessas obras, eu venho no livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo ele vem discernindo ali, decifrando para Timóteo e orientando. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Diz na outra parte do versículo: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, porque o nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou, que nos alistou para a guerra. Porque fazemos parte desse exército, que é um exército poderoso, que é um exército de Cristo, onde essas obras, os milagres seguem quem crê. A cura vem quando o Espírito decide, quando ele encontra lugar, um vento vem como um vento impetuoso, enche a casa, e os enfermos são curados, novas línguas são faladas, e a revelação de Jesus Cristo, ela desce como profecia, não no momento que nós achamos, não o meu ministério é de profeta, mas sim na palavra que Jesus Cristo fala, nos dons que o apóstolo Paulo ele deixa bem certo lá, que existem esses dons para nós experimentarmos, para nós provarmos, mas segundo o Espírito Santo de Deus. É Ele quem fala, o vento desce na hora que Ele quer, não é na hora que nós queremos. Nós devemos nos embasar na palavra para não sermos levados a qualquer vento de doutrina. Devemos estar embasados na palavra para nós não cairmos em tentação. E Ele adverte a Timóteo: Timóteo, não se embaraça com as coisas dessa vida, porque o objetivo é de satisfazer aquele que nos alistou para essa guerra. Será que nós temos feito a vontade de Deus, o chamado que Ele nos concedeu para fazer? Será que nós estamos na direção correta? Será que Ele é o nosso Deus conselheiro? Que Ele é o nosso Pai, maravilhoso conselheiro, que nos instrui o caminho que devemos andar nesse reino? Porque em determinado momento da minha vida, não estou saindo da palavra, mas eu fui confrontado por Deus num determinado momento, infelizmente, de enfermidade. Rapidamente, não sei nunca falei isso no púlpito, mas eu vou falar para os irmãos, porque Deus ele me convocou a essa chamada no hospital, porque quando
Deus me fez uma promessa. Eu sempre fui músico da casa do Senhor. E Deus falou que ia me conceder um filho. E ali eu falei, tudo bem, bênção, já era casado há 7 anos. E a minha esposa, naquele mesmo ano, foi verdade, irmãos. Aquele irmão foi usado por Deus. E ele falou, você vai ter um filho e vai ser um varão. Realmente, a minha esposa, ela engravidou e concebeu, deu à luz a um menino, o Davi. O Vitor conhece meu filho, já vai fazer 4 anos. E quando ele tinha 25 dias de vida, eu fui acordado na madrugada, minha cunhada estava na nossa casa ajudando a minha esposa, e ela veio com o bebê no colo, desesperada, falando, Misael, vamos ter que levar o Davi para o hospital. E eu falei, por quê? Quando eu olhei o menino, ele estava cheio de mancha preta no rosto, eu nunca vi aquilo na minha vida. E no primeiro momento, eu não sei se os irmãos estão aqui têm a mesma reação, mas no momento ali eu sou meio frio. Eu peguei o meu filho e falei, vamos, minha esposa estava operada, e nós fomos ali até aquele hospital. Fomos no SMH, em Xerém, batemos na emergência, o pediatra nem botou a mão, olhou e falou, emergência, Petrópolis. Chegamos em Petrópolis, subi a serra toda, aquela serra toda esburacada, e minha esposa operada, chegou lá cheia de dor, chorando, e minha mãe foi comigo, minha mãe também não é muito bem de saúde, mas Deus sustentou, ela ficou com meu filho no colo, e ali entramos naquele hospital. Chegamos ali, a médica que estava de plantão olhou ele e falou, olha só, esse é o caso do teu filho, é internação. Nós vamos providenciar, eu já estou trocando plantão, eu vou passar a situação para a médica que vai entrar agora a me render, e ele vai passar por uma bateria de exames, e eu resolvendo as coisas, e minha esposa lá na salinha com o meu filho. E eu ali bem aflito, mas frio por causa da situação, minha mãe estava ali, minha esposa, e ela já, quando os médicos olhavam, e nós sabemos quando o semblante da pessoa é um semblante, o médico olhava assim, fazia assim, aí a minha esposa, ela começou a entrar em desespero, e falou assim para mim, Misael, acho que a gente vai perder o nosso filho. E eu, também pensando a mesma coisa, mas não, vamos orar, fica calma. Mas no meu subconsciente, eu estava pensando, eu vou perder meu filho. E começou aquele processo de exame. No outro dia, eu vou descer, porque eu não podia ficar com ela ficou lá, a coordenadora do hospital, eu conversei com a moça, e ela deixou a minha esposa ficar, porque nem ela poderia ficar, ainda mais porque ela estava operada. Mas Deus sabe de todas as coisas, providenciou tudo. E ela ficou lá naquele lugar, naquele hospital. E, passado aquela noite, eu dormi com ela na primeira noite. Quando amanheceu, veio uma moça dos serviços gerais. Ela tinha um semblante bem calmo. Uma senhora de seus 62, 63 anos. E ela limpando as coisas num falar muito calmo. Num falar calmo, delicado. E ela conversava conosco. E ela, todo momento, nos acalmando, falando, vocês são cristãos? Aí eu e minha esposa somos, sim, a minha esposa chorando muito. E ela falou para a gente assim, calma, vamos orar, eu vou ajudar vocês em oração, porque eu creio no poder de Deus. Eu tinha um filho, ele tinha epilepsia, aneurisma cerebral. O meu filho, quando na adolescência, Deus usou um profeta e falou, neste dia eu te curo da tua epilepsia, do teu aneurisma. E aquele menino, depois daquele dia, ele passou por uma bateria de exames e ele teve a vida restaurada. Ele falou, meu filho hoje tem 38 anos. O meu filho foi sargento da brigada paraquedista durante 7 anos. O meu filho hoje tem cargo, se eu não me engano, era de mergulhador ou alpinista, era um cargo perigoso. Ela falou, e ele foi sarado. Nosso Deus cura, calma. E ali, aquelas palavras, calma, naquele momento de adversidade, aquilo começou a me confrontar, e eu comecei a orar, coisa que muitos músicos não gostam, e eu era um deles. Eu comecei a entrar em intimidade com Deus. Depois daquele dia eu não parei mais, estou até hoje, graças a Deus. Mas eu entendi um chamado que Deus tinha na minha vida.
porque naquele momento de adversidade, e meu filho não acabou por aí não, a prova não. A prova foi se passando e meu filho passou por um médico e passou pelo outro, e exame, tira líquido da espinha, e ficaram fazendo experiência com meu filho e ninguém descobre nada. Mas aquela mulher todos os dias ainda levou outras pessoas lá dos serviços gerais. Elas iam ali, chamavam a minha esposa e entravam em oração. No 11º dia, o meu filho recebeu alta. E nenhum médico disse o que o meu filho tinha. Até hoje eu não sei o que ele tinha. Eu não sei se Deus queria falar algo comigo. Mas ali eu entendi o que era reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, que porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas. Eu comecei a entender naquele momento que o reino, ele era um reino averso do que nós pensamos, que o poder de Deus, ele não andava como nós vemos, porque esse poder, ele é invisível, é um poder que atua com aqueles que têm o Espírito Santo, porque no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 9, Jesus Cristo ele é assunto aos céus, depois de reunir os discípulos, e os discípulos ficam olhando, e 2 anjos aparecem e dizem, olha só, ele foi, mas ele vai voltar para buscar a igreja. Ele mesmo disse que eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação do século, porque Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele ministra em nossos corações, Ele faz aquilo que a gente não pode fazer, e nesse momento e que nós estamos falando dessa obra, assim como Jesus Cristo, Ele me chamou naquele hospital, que a igreja não possa ser chamada num momento como esse, porque é ano de obras maiores, que nós possamos entender o que são essas obras nas nossas vidas, e podemos atentar ao chamado que Deus quer, que não precise que Ele nos leve para o estreito para poder falar conosco, como fez comigo. Ali eu pude entender que Deus estava me chamando, porque já tinha outras vezes pessoas vinham falar através de profecias na minha vida que Deus estava me chamando para uma obra, mas eu não ligava muito, eu não dava crédito, foi preciso acontecer aquilo, e eu vi como era importante ter pessoas dedicadas com humildade na obra, aquelas pessoas no anonimato, que a gente não vê, que não procura os palcos, porque o verdadeiro palco, quem encarou foi Jesus Cristo no Gólgota, aquele palco ali que foi que nos deu a nossa vitória, porque a palavra diz que tragada foi a morte pela vitória, que nós teremos um corpo revestido, assim como diz lá no livro de 1 Coríntios 15, 53. E nessas obras também é necessário nós atentarmos para que nós possamos ter outras atitudes, porque quem ele está em obras, ele vai receber ataque do inferno. Tem um personagem que eu gosto muito dele, eu ia pregar sobre ele hoje, mas eu falei, não vou fugir do tema que o Vitor me deu, que é um jovem chamado Neemias. É um jovem que ele cresceu, ele se aplicou na lei, porque conhecia a lei, que no capítulo 29 de Jeremias fala para aquele povo que está no cativeiro, vocês orem pela Babilônia, orem por essa Babilônia que vocês estão, tenham filhos lá, ensinam a lei para eles, e lá crescem os jovens, Zorobabel, Esdras e Neemias, que foi o último que edificou os templos. A Bíblia diz que ele, no capítulo 6, no versículo 3, diz que ele diz para aqueles homens que foram atormentar ele ali, Sabalat e Tobia diz, estou numa grande obra, eu não posso parar. Nós às vezes estamos prostrados na casa de Deus, e Deus coloca as coisas na nossa mão para nós fazermos, e nós começamos a receber investidas do inimigo. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, ele diz que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, porque por causa desse amor somos entregues à morte todos os dias, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. E nessa perseverança que nós temos dessa palavra, em carregar esse evangelho, esse reino dentro de nós, nós somos atacados por essas zonas. Mas Jesus Cristo, Ele nos mostra ali, quando Ele foi batizado, que Ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, que Ele guardava a palavra dentro dele, porque em momentos de ataque, até mesmo dentro
do próprio reino. Às vezes pessoas são usadas para nos atacar, nos desanimar, mas temos que estar firmados na palavra, na rocha que é Cristo Jesus. Saber, como o salmista escreveu no Salmo 40, que ele nos tirou de um lago terrível, um lamaçal de pecado, colocou nossos pés firmados na rocha. Ali já era uma inspiração do Espírito Santo, aquele homem escrever aquilo, porque os nossos pés firmados na rocha, o nosso alicerce forte na palavra, é difícil de nos derrubar, porque há um Espírito que se move dentro de nós, como ele diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 10, que nós já não temos um altar onde se senta para comer sacerdote nenhum. O nosso altar, ele é um altar espiritual, porque Jesus Cristo, ele morreu e deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para que nós não nos desanimarmos durante a caminhada, durante as flechas, dardos do inimigo, porque Jesus Cristo é poderoso e é valente, ele quebra os dardos, corta a lança, queima carro no fogo, porque ele se levanta em nosso favor, em meio a essa caminhada. Por isso não devemos nos desanimar, e nós vestimos essa sandália também da humildade, porque Jesus Cristo, ele foi humilde, mesmo sendo rei. Ele falou que um jovem queria o seguir, e ele disse, liberou uma palavra e falou, olha só, o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a cabeça, porque esse reino, ele não é terreno, as coisas terrenas vão passar. Ele diz em sua palavra, nos evangelhos, para nós não ajuntarmos tesouro nessa terra, porque a traça e a ferrugem, ela corrói, mas para nós acumularmos tesouro no lugar certo, que é no céu, nesse reino. Isso não está falando sobre nossos bens materiais que você deve buscar ou que você deve acrescentar para ter uma vida digna, mas sim para nós podermos viver e acrescentar, colocar fogo no nosso coração por essa palavra, para podermos mudar a vida de pessoas através do Espírito Santo, conduzir pessoas ao arrependimento, porque o inferno, ele existe, o inferno, ele está preparado, sendo preparado para o inimigo, e muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, estão sendo condenadas a esse lugar. Mas Jesus Cristo, ele morreu para nos dar vida, e ele nos deu vida com abundância, e esse reino, ele tem que ser pregado, e o Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos fomenta a pregar esse reino. O apóstolo Paulo, em meio prisão, segunda prisão que ele está, ele escreve as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a carta de Filemão, e na sua prisão em Roma, guardado pela guarda pretoriana, num lugar terrível, segundo os historiadores, mas ele em nenhum momento se desanimou, e ele escreve em Filipenses 2, no versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não se colocou como Deus, mas ele veio como forma humana, e ele se humilhou a ponto de se entregar à morte, e morte de cruz, mas também que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que todo o nome que se prostrar no céu, em nome de Jesus, vão se prostrar ao nome de Jesus no céu, na terra e debaixo da terra, porque esse nome é poderoso, esse nome tem poder. Então vamos vestir essa sandália da humildade, porque assim como eu falei, o palco maior da nossa vida, do teu chamado, do teu ministério, foi a cruz de Cristo, porque quem tem que aparecer na nossa vida é Cristo, porque Ele é o Rei do reino, Ele é o Rei do reino. Nós somos portadores dessa palavra para o nosso irmão, para edificar a casa do nosso irmão, da nossa família, os nossos amigos, o mundo, porque recebemos uma paz que Jesus Cristo deu para aqueles que andam nele, porque todo momento, nesse contexto desse versículo, ele fala, no versículo 21 do capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar o que seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável? Então se sacrifica, se entrega em jejum e oração pelo teu irmão, pelo teu próximo, entra em intercessão pelo teu amigo, pelo teu vizinho, pelo teu filho, e você vai experimentar aquilo
que é perfeita aos olhos de Deus, que é a salvação, que é a libertação, assim como o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, que as armas das nossas milícias, ela não é carnal, ela é espiritual, ela é para desfazer fortalezas, para quebrar cadeias, despedaçar grilhões que estão presos, porque há correntes invisíveis prendendo muitas pessoas, atribulando as mentes das pessoas. Mas eu louvo a Deus, porque a igreja, Deus separou pessoas que estão sendo chamadas, estão sendo despertadas para obras maiores, para obras que o nosso entendimento, o entendimento humano, ele não entende. O entendimento das pessoas carnais, ele não entende, porque a pessoa que é carnal, ele não entende o que é espiritual. Ele não está apto nem preparado para entender sobre esse evangelho, esse reino. Esse reino é santo. Amém. Como nós devemos representar esse reino? Jesus Cristo, ele nos deixou não só como dons espirituais e obras, mas ele nos deixou uma cartilha muito bonita, que são os frutos do Espírito, porque esses frutos, eles demonstram o nosso ser, como eu fui impactado com aquela senhora, que até hoje eu lembro do rosto dela, porque ela era cheia de Deus na vida dela. Ela não pulava, não que isso seja errado, isso é bom, eu sou pentecostal, mas aquele semblante de paz que ela falava, que ela orava, o Espírito Santo com certeza estava se movendo e mostrando para mim, para a minha família, que há um Deus que vela pela sua palavra, Ele é poderoso para cumprir, e Ele vai muito além do que pensamos, do que pedimos. Ele nos convoca para esse reino. E no livro do Hebreus, já estou encerrando aqui a minha palavra, no capítulo 1, ele diz quão é importante nós demonstrarmos esses frutos do Espírito, para que o nosso irmão veja em nós a luz de Cristo brilhar, através do nosso tratar, do nossa palavra como ser humano, como homem, e do nosso tratamento com as pessoas, da nossa reputação no nosso bairro. É importantíssimo, porque o livro de Hebreus, no capítulo 1, ele diz: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tem um rei que está sentado à destra do trono de Deus, velando pela minha e pela tua vida. Esse rei, ele é o rei do reino, que ele que está aqui conosco e prometeu o seu espírito até a consumação dos séculos. Através desse espírito, levantamos as nossas mãos e os enfermos são curados, as pessoas são libertas, os cativos e oprimidos são libertos através dessa palavra, dessa imposição de mãos, como um vento que vem com esse Espírito Santo e traz libertação para o povo. É essa palavra. Por isso, aqui eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos, que os irmãos possam ter recebido, que esse reino possa fazer parte da nossa vida todos os dias, que nós, ao nós acordarmos, nós possamos olhar para o espelho e falar: eu sou um soldado de Jesus Cristo e foi Ele que me alistou para a guerra, porque foi Ele que me escolheu. Não fui eu que escolhi a Ele, mas Ele que me chamou para essa batalha. Que nós possamos estar firmados nessa palavra que Jesus Cristo ele deixou para a sua igreja. Assim, eu agradeço a confiança dos pastores para estar aqui ministrando a palavra e estou feliz por conhecer mais um povo que iremos herdar aí as mansões celestiais um dia. Assim eu deixo a minha oportunidade e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.